Essa semana, o início da vacinação contra a Covid aqui no Brasil completou 2 anos. E para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime Barbosa. Bom dia, Alexandre. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Globo News. Qual a avaliação que você faz, Alexandre, desses 2 anos? O país poderia estar num estágio melhor ou não? Muito bom dia, Fred. Muito bom dia a todo mundo que está ligado na Globo News. O balanço nesses últimos 2 anos da vacinação Covid pode ser dividido em 3 fases. Nós tivemos uma fase inicial, que começou lá no dia 18 de janeiro. Vocês estão mostrando a imagem da enfermeira Mônica Calazans, a primeira brasileira a receber oficialmente a vacina Coronavac, lá no Instituto Emílio Ribas. E deste momento, desse dia até meados de abril, maio, de 2021, a vacinação ela começou num ritmo muito lento. Um primeiro ponto porque nós não havíamos tido uma programação do governo federal numa compra, numa aquisição de vacinas no quantitativo suficiente, e então não houve uma implementação rápida da vacinação, pelo menos nos 2 ou 3 primeiros meses em que ela começou. Então ela iniciou num ritmo de tartaruga. Depois, a partir principalmente de abril, maio de 2021 e durante todo o ano de 2021 e começo do ano passado, 2022, a vacinação realmente acelerou num ritmo impressionante. Nós temos que lembrar a capilaridade do SUS, né? O SUS tem uma possibilidade de levar vacinas de uma forma bastante assertiva aos mais diversos locais do país. Teve dia que nós chegamos a vacinar mais de 1 milhão de pessoas em apenas 24 horas, o que é algo que poucos países conseguem realizar. E com essa velocidade, Fred, com essa segunda fase de uma vacinação bastante efetiva, finalmente o Brasil conseguiu sair daquele quadro dramático que nós vivíamos ali em torno de abril, maio de 2021, em que chegávamos numa média móvel de óbito absurda, de 3.500 até 4.000 brasileiros perdendo a vida por dia. Então, a vacinação efetiva, numa velocidade muito rápida, foi o que virou o jogo do Brasil contra essa mortalidade impressionante. O Brasil acumula 700 mil, quase 700 mil óbitos por Covid, 11% dos óbitos do mundo. E agora nós estamos numa terceira fase, em que a vacinação diminuiu muito o ritmo. Nós estamos com, principalmente, uma taxa insuficiente de dose de reforço, principalmente nas populações mais vulneráveis, mas também em adultos, principalmente a D3 em adultos em geral, a D4 e a D5 nos grupos mais vulneráveis, e isso acaba levando a uma manutenção de casos graves, não na proporção que nós tínhamos antes, obviamente, mas que ainda poderia ser otimizado. Então, em resumo, em síntese, são esses os momentos da vacinação que nós tivemos contra a Covid aqui no Brasil. Agora, doutor, o que o Brasil não pode perder é justamente, né, essa energia de campanhas de vacinação, né? O senhor falou aí que na dose de reforço, em alguns estados, né, a quarta dose ou a segunda dose de reforço, há uma diminuição. O brasileiro precisa saber da importância dessas doses e o governo federal também precisa intensificar as campanhas, né? Essa foi uma das pautas que nós, da Sociedade Brasileira de Infectologia, junto com outras sociedades médicas, levamos junto à reunião em que pudemos ser ouvidos no governo de transição, antes do governo atual assumir, que seria importantíssimo, fundamental, levar de novo o Programa Nacional de Imunização a protagonismo em relação à vacinação no Brasil, porque as campanhas estavam realmente muito tímidas. Na verdade, havia até uma mensagem subliminar inconsciente contra a vacinação pelo governo anterior. Isso, infelizmente, minou a confiança, levando a uma taxa de vacinação que ficou longe do ideal. E agora nós vivemos um outro momento da Covid-19, um momento de convivência com o vírus. Estamos praticamente com a vida normal, sem nenhuma restrição. Vem aí o carnaval, passamos por festas de final do ano, ano novo, e quanto mais nós aumentarmos essa dose de reforço, quanto mais brasileiros estiverem imunizados, lembrando que o Programa Nacional de Imunização agora virou um departamento no atual governo, que é muito positivo. Então, quanto mais nós avançarmos na vacinação, a vacina Covid entrou também para o calendário anual, o calendário regular de vacinação, menos o impacto em termos de casos graves, de hospitalização, e mais a gente pode ter uma vida de convivência com o vírus da Covid-19, chegando ao ponto
que todos queremos que ele vire um vírus endêmico de circulação que a gente provavelmente por alguns anos, mas sem o impacto que tivemos no passado. Tá certo. Alexandre Naime Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, muito obrigado pela entrevista aqui na Globo News. Bom domingo para o senhor. Eu que agradeço o convite. Um ótimo domingo para você, Fred, e a todo mundo que está acompanhando a Globo News. Abraço.